Bem-vindo a mais um Papo Rec e hoje a conversa vai ser divertida porque nós temos aqui duas pessoas que não se levam a sério. Eu e o entrevistado. Líder do governo conversando com o líder da oposição. Bem-vindo, Hussein. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, Requião, para a gente poder conversar, discutir, brincar, né? Porque lá cada um tem a sua ideologia, tem o seu lado, mas sempre com respeito. Tem sido alguns embates, o pessoal que acompanhou a gente já quase saiu na porrada, literalmente, lá discutindo. Mas o que as pessoas não entendem é o que é o plenário, claro, e o que é o fora do plenário. Agora, a pergunta que eu tenho para você, e nós já fomos governo, você é governo hoje, reza a lenda que líder do governo não pode ter opinião, que vem o palácio forte que a gente tem que se virar para atender. Até onde a lenda é verdadeira? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fiquei com medo de você 2, 3 vezes que a gente discutiu. A hora que você foi andando assim, eu fiquei com medo. Mas é óbvio que a gente tem essa questão, mas tem uma boa relação. A questão do líder do governo, Requião, é uma questão difícil, né? Porque geralmente é a base do governo. Teu pai já foi governador, você sabe. Ele tem uma ampla maioria. No caso nosso hoje são 42 deputados de 54. Sim. Então você tem vários problemas. O primeiro deles é coordenar todas essas cabeças. Segundo aspecto, você tem que administrar conflitos. Aí você tem o secretário que foi para o interior, não avisou o deputado. Aí você tem aí o secretário que atende um prefeito, não conversou com o deputado. Enfim, tem uma série de atritos internos. E, paralelamente a isso, você tem que administrar todos os projetos do governo. Trabalhar, administrar, defender. Veja, todo mundo pensa. Já aconteceu casos de ter projetos que, na verdade, eu não concordava plenamente com o projeto, mas, de fato, o papel do líder do governo é esse. É defender... Você tenta salvar, não deu para salvar, você tem que jogar a bola. Não tem. Mas isso não é uma postura só com o governo. É uma postura com todos os deputados. Você testemunha, eu tento de todas as formas, aí chega um projeto lá atravessado, sem nenhum tipo de constitucionalidade, ruim. Aí você tenta pedir vistas para salvar com o deputado e nem sempre você consegue. A CCJ, a gente está buscando, estou na CCJ agora, o Thiago está lá de presidente, a gente está buscando dar uma legalidade maior à discussão, um pouco menos política, e os deputados ficam bravos com a gente quando a gente derruba os projetos. Impressionante, né? Mas veja, mas é o papel da CCJ. Você tem tido, assim, sem nenhum tipo de demagogia, uma importância fundamental. Você é da área, você é formado, e nós não podemos também ficar aprovando projeto que não é constitucional. E o Thiago aproveita que eu sou líder da oposição, joga as buchas para mim, pra você, né? Para derrubar os projetos, vem para mim os bonitinhos. Mas ele me contou que não é por isso. Ele contou porque você é muito competente. Olha só. Vou agradecer o Thiago depois. Ele falou para mim. Pagar uma crush para ele. Pague. Hussein, hoje... líder do governo, mas você jogava bola. Jogava. Olha, agora eu virei a bola, vocês estão vendo aqui, né? Tô falando, a gente não se leva a sério, a galera não acredita. Mas eu fui campeão, Requião, de futebol de salão em 1985 e nas semifinais nós enfrentamos Curitiba, né? E aí o técnico me viu jogando e me convocou para a seleção paranaense, disputei jogos brasileiros, né? Só que daí virei político, cara. Aí, com 21 anos de idade, virei político. Daí, o que acontece? Aí você não treina mais. Não tem mais tempo. Começa em jantar, não sei o quê, reunião, não sei o quê. Daí não é mais tua prioridade. E aí a minha carreira foi muito pequena. Eu comecei com 14, terminei com 22, 23 anos de idade. Mas eu peguei um tempo do futebol que não dava nada de recurso. Sim. Entre nós aqui. Tempo ruim. O tempo ruim. O tempo bom é agora. O jogador de futebol de salão hoje tem salários muito bons. Então, o meu tempo era mais amador. Teu pai foi político? O meu pai é filho de políticos, né? Ele veio do Líbano. Com 17 anos de idade, um tio que trouxe ele, sob a guarda dele. Ele era mascate em União da Vitória. Mascateava. E um dia ele chegou para mim: escuta aqui, os teus avós foram políticos no Líbano e eu não tenho essa condição mais aqui, eu queria que você fosse. Aí me lançou vereador. Eu fui mais votado da história da União da Vitória, daí fui prefeito, fui reeleito, fiz o meu sucessor e estou aí agora, caminhando. Teu terceiro mandato também? Terceiro mandato, você também, né? Terceiro mandato também. Terceiro mandato, começamos em 2014, 15. 2014 com o Romanelli de líder. Exatamente, o Romanelli de líder. O líder do governo era o Romanelli, que foi líder de quase todos os governos. É verdade. E como é que você acabou na função do Romanelli? Cara, como é que você virou líder? Tudo, veja, tudo o que a gente pensa aqui, ó.
Eu era menino, né? Meu pai incentivava, eu dizia assim, eu quero ser prefeito um dia. Fui. Daí um dia eu dizia, eu quero ser governador, quero ser deputado, aliás. Mas a função que eu quero exercer é de líder do governo. E as palavras agem, elas têm valor. E chegou um dia que o Romanelli me convidou para ser vice-líder. Sim. E cá entre nós, com todo o respeito do vice-líder, eu superdimensionei a função, né? Mas ajudei como vice-líder e tal. E fui me credenciando, né? Estudei, me preparei. E aí fui convidado, naquele mandato que eu fiquei como suplente, que aliás é uma coisa inédita, eu terminei como suplente naquela eleição de 2018, e aí fui convidado a ser líder. Então foi esse o caminho. Coisas inéditas. Eu fui líder da oposição no primeiro mandato, também fui o primeiro da história do Paraná a assumir a liderança. No governo do Beto, governador reeleito. Lembro. Dá trabalho esse negócio de ser líder. Dá trabalho. Porque líder, a gente não pode estar de mau humor, né? Não pode. Você está de saco cheio, você está cansado, você tem que subir, você tem que falar, você tem que defender, você tem que pegar. E como líder, qual é... No plenário ali, é lógico que a gente sabe que tem muito deputado que não lê, que não sabe o que está votando. A nossa vida lá é um teatro bem feito em algumas coisas. Mas como líder em plenário, qual é o maior desafio? É você. O meu maior desafio é saber o que você veio falar lá. É o meu maior desafio. Sempre é você. Então, desculpa aqui. Mas da bancada, tirando você, é você de novo. Não. Meu maior desafio eu sou é o Riquelme. bonzinho, cara. Não é que você é ácido, tem dia que se incomoda, tem dia que você é lazarento de ácido. Você. Veja, mas sempre com respeito. O grande desafio nosso vem antes do plenário. É você poder cuidar de todos os aspectos. Veja, às vezes tem uma emenda num projeto do governo que é de um deputado da base e a emenda não é boa. Então veja o tamanho da encrenca que você tem para conversar, para tal. Encrenca, veto. Às vezes o deputado tem um projeto bom, aí você tem que trabalhar para convencer, para construir um veto, né? Mas ali, nós temos visto aí a oposição do Paraná, feito uma oposição responsável. Eu quero deixar claro isso. A gente busca. Não, mas é responsável, Riquelme. É responsável e o papel da oposição é importante para muitas vezes alertar para algumas coisas erradas que possam estar acontecendo no governo. Essa é a minha visão da oposição e eu procuro, na medida do possível, fazer com que a recíproca seja verdadeira, tratar com respeito. A gente, fora as brigas, as elevações de voz, eu acho que tem tido na Assembleia, entre um todo, assim, o pessoal entende qual é o jogo. Mas a gente tem tido alguns problemas na Assembleia, que extrapolaram, está tendo problema em Brasília. Essa falta de... Porque o bate-boca é normal, claro. A discussão é normal, mas as coisas se excederam, tanto aqui quanto em Brasília. O Lira estava falando em suspender pagamento, cortar a palavra. Isso, você acha que vem dos últimos anos? Do estilo bolsonarista? Não estou falando do estilo do Bolsonaro, estou falando do estilo bolsonarista. Você acha que vem esse resquício disso aí? Eu acho que sim. Que é o pessoal querendo lacrar na rede social de qualquer jeito. Eu acho que tem assim uma participação fundamental nesses comportamentos, né? É o estilo de fazer política, é um estilo de se mostrar para a população, é um estilo de angariar votos, é um estilo de ação, tá entendendo? E realmente isso, só que em alguns momentos passaram da conta. Veja, eu gosto do debate, eu gosto da confusão, mas eu acho que o debate tem que ser em cima do tema. Claro. A gente tem que porque lá na Assembleia, a gente falava hoje, isso aqui vai no ar na segunda-feira, mas hoje, na quarta-feira, teve sessão e a gente brincava do tratoraço. Tratoraço é quando o governo não discute as coisas. E é uma crítica que eu tenho a alguns projetos do Ratinho, às vezes, não é nem o mérito, é como ele chega. Né? Regime de urgência não vai ser discutido, tem que passar e os deputados lá não dão muita bola para discussão em plenário, mas eu acho que é onde a gente peca, é que a gente começa a debater o regime de urgência, e aí ninguém debate mais o macro da coisa. Né? Qual é a importância desse projeto real para a educação? Onde é que ele erra, onde é que ele acerta? Para a segurança pública, pro imposto, e a gente vai transformando aquilo numa discussão, como disse o Ducarmo hoje, de jogo de futebol. Governo é sim, a oposição tem que votar não, a gente procura não fazer isso, a gente sempre explica o não, o porquê. As contas do governo mesmo, que nós votamos contra agora, foi por haver uma falta de transparência, talvez nem tanto pela Assembleia, mas um próprio erro do Tribunal de Contas, que não publicou os relatórios. Então a gente sempre explica o porquê.
é não, mas é não por causa disso, eu acho que o correto é aquilo. Mas a gente tem essa discussão do eu sou azul e você é vermelho lá dentro. Isso prejudica demais o debate e eu vejo que na base você tem um problema enorme ali, até porque você tem uma base muito maior do que eu na oposição, nós somos em 8, vocês são em 42, daí os independentes. Como é que você vê essa discussão apequenando o nosso trabalho? Eu sou azul, eu sou vermelho e azar. Primeiro lugar, na 10 a oposição? 8? Não, achei que era 10. Só se eu estiver valendo por 2. Eu então não tô tão gordinho assim. Não, conta é melhor, então. Nas minhas contas está 10, mas tudo bem. Mas você está botando independente para nós. Acho que é isso, né? Deve ser. Eu quero, mas, se eles quiserem vir, pode vir. A gente faz filiação, faz festa, recebe com bolo. Vamos deixar assim, deixa quieto. Mas o fato concreto é o seguinte: eu tenho procurado, na medida do possível, né, fazer com que nós tratemos os projetos com a devida cautela, com respeito, mas nem sempre é possível, você sabe? Sim. Nesse governo, no outro, no que vai vir, existem momentos que vai ser o atropelo. Vai ser assim, vai ter, né? Aí os 70, a oposição faz o papel dela. Mas a minha curiosidade é com os malucos da base. Sei. Porque a gente sabe que ali dentro tem e não vamos citar nome, porque vai ter maluco na base do governo federal do Lula, vai ter maluco na base que tinha no governo Requião. Porque a oposição, como ela tem um foco, é muito mais fácil, independente do número de deputados, você colocar. A base, ela nunca tem o mesmo foco. Certo. Né? Porque tem aquela galera que se tem governo, sou governo, e tem os caras que se tem governo, sou contra. Certo. Então na base tem, se tem governo, eu sou governo. Tá. Mas ele não concorda com tudo. Aí você vai trazer o projeto do governo, bom ou ruim. Tá. Aquele cidadão tem uma visão completamente diferente e começa a causar o caos ali na base. Como é que você consegue resolver isso dentro ali? E é lógico daí, com o ego dos nossos queridos deputados, que todos nós somos narcisistas, senão não éramos políticos, não achava. Como é que você consegue resolver esse conflito ali? Dá trabalho. Eu vou te contar que dá trabalho. Esse é o caso típico que eu te falei, que às vezes o deputado tem uma iniciativa de fazer uma emenda, e aí você tem que sentar, nossa equipe técnica é muito boa, modéstia à parte, doutora Isabel, toda a equipe, doutor Leonardo, doutor Marcos, e aí você tenta construir, vamos fazer aqui um substitutivo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou não dá, e aí tenta convencer o deputado, porque o que acontece com o líder do governo? Ele recolhe as informações e vai tratar com a Casa Civil, que é o foro adequado. E aí você volta, diz, não deu para fazer nada e vamos tentar como deu. Talvez a gente perca 1, 2, 3 votos e a gente tem que respeitar. Uhum. Mas assim, é dessa maneira que a gente trata. Não tem outro jeito, Riquel. É desse jeito assim, reúne o pessoal, conversa e discute. Governos passados, isso é fato. Governos passados, o governador tinha uma proximidade maior com todos os deputados. O Requião, vou botar da onde eu sei, vou começar de 90. Tá. O Álvaro tinha, certo, falava com deputados. O Requião falava muito com deputados. Certo. O Beto falava muito com deputados. E uma reclamação que a gente tem é o jeito do Ratinho. O Ratinho delega mais? Não, vou te explicar o que acontece. O Ratinho, cara... Não estou entrando no pessoal, estou botando assim como lidar com... Eu vou te explicar, é que talvez você não convive com ele ou convive mais. Não, ele não gosta mais de mim, ficou bravo comigo, não sei porquê. Não, você rompeu. Como assim? Disseram que ele chegou por lá e falou assim, Belém, estamos de mal, corta aqui. Fez desliga. Eu não sabia disso. Me falaram, disse que ele não gosta. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Mas nunca falou para mim, nunca falou isso. Tem respeito, inclusive. Deixa eu te falar, o Ratinho Júnior é um cara extremamente simples, fácil de lidar, bom de lidar, sempre deu atenção para os deputados, ligou, recebeu. É que esse mandato agora, o segundo mandato, o que aconteceu com esse segundo mandato? Ele teve uma série de incursões internacionais, uma série de viagens, que dificultou um pouco essa interlocução com os deputados, né? E nós percebemos isso, né? Nós temos a humildade de perceber isso. E nós estamos tratando com a chefia de gabinete... Porque é questão de estilo, né? Claro. Cada um tinha o seu estilo. O Beto atendia todo mundo, como diz o nosso Lorde Nelson Justus, em palácio. Em palácio. O Requião atendia todo mundo para ir almoçar e jantar com ele. O Álvaro falava com os caras no palácio também, um pouquinho mais formal. Certo. Então, assim, e daí a gente vê lá que o Ratinho com os deputados, assim, ele foi deputado brevemente comigo, você estava lá também, quando ele voltou ele era secretário do Richa, voltou para ser candidato.
E assim, são estilos. E a gente vê que o Ratinho não tem esse estilo. Isso dificulta ou facilita o teu trabalho? Não, mas veja, eu vou te contar um detalhe. No mandato passado, nós tínhamos os costumeiros cafés com as bancadas. Uhum. E nós vamos retomar, né? Eu atribuo isso a um segundo mandato, iniciando com a série de viagens internacionais. Mas ele gosta de deputado, ele tem um respeito grande e cabe a nós agora provocar, fortalecer, marcar, correr atrás. Mas facilitaria a tua vida ou dificultaria a tua vida? Mas totalmente, claro que facilitaria, né? Eu estou trabalhando para isso, vou fazer meu papel como líder para que isso seja um praxe. Entendeu? Que nós tenhamos essa interlocução de bancada. Agora, para mim, facilita e realmente o meu trabalho vai fluir com mais normalidade. Porque eu sou oposição ao Ratinho. Teoricamente, eu sou situação governo federal. Certo. E a gente reclama absurdamente de não ser atendido e não estamos sendo atendidos e estamos sendo ignorados. Sim. Por isso que eu tô pensando assim. Aí existe essa questão, mas o cara, como é que ele vai falar com vocês? Existe uma blindagem. Digamos, cada um tem seu estilo. Você está falando do governo federal. O governo federal tem uma blindagem, ele não chega lá mais lá. Tá. Né? O deputado estadual, isso, qualquer partido, deputado estadual não existe, né? Brasília anda para nós. Caga e anda para nós, porque deputado estadual não junta fundo eleitoral. Né? Se a gente fosse deputado federal, tinha fundo eleitoral. É bem essa leitura. E isso para nós é uma dificuldade muito grande, porque a gente traz quem leva a porrada, primeiro é o vereador, depois o deputado. Né? Que nós somos um para-choque. Então eu acho, e daí isso é uma crítica construtiva, né? Ele tinha que atender de uma maneira menos formal as pessoas. Certo. Né? Eu acho que facilitaria, não sei se facilitaria ou dificultaria, dependendo do jeito que ele do que ele fizer. Se o cara, tipo o Beto. O Beto nunca dizia não para ninguém, dava um problema desgraçado para a Casa Civil. Porque o governador falava uma coisa, a Casa Civil não conseguia fazer. Mas é o jeito da madeira. Então eu acho interessante botar isso. Como líder hoje, nós temos um problema legal, divertido para puxar aqui. PEC da emenda impositiva, que o Ratinho assinou lá atrás. Eu hoje assino ela também. Como advogado, eu acho que emenda para deputado é ilegal, é inconstitucional. O parlamento não pode gerar despesa. Mas foi algo criado lá no governo do Fernando Henrique. Uhum. E daí parece que aqui no Brasil, quando a gente faz uma coisa errada e ela dá certo, a gente incorpora. E tá essa discussão agora da emenda impositiva. Hoje vocês são governo, para vocês não é bom, mas amanhã vocês podem ser oposição. Porque, como você falou, a gente fala, eu quero ser governador. Então, se as palavras dão força, a mim. Força. E a emenda impositiva hoje, ela não é uma realidade? Em primeiro lugar, eu quero... Não tô falando do Paraná, tô falando da política geral. Eu quero só falar um pouquinho do governo Lula. E aqui não tem nenhum tipo de demagogia, porque eu fui prefeito quando o teu pai foi governador e ele ajudou muito minha cidade. E quero dizer para você que eu acho que uma das grandes injustiças desse governo do Lula é não ter aproveitado o talento do Roberto Requião. Tá vendo que nem sempre a gente discorda. Não, eu estou te falando aqui, não, mas é verdade. Eu concordo. Mas por tudo que ele fez, nas horas mais difíceis do presidente Lula, nós estávamos lá levando porrada junto. Levando porrada, vestindo a camisa, com um mandato, defendendo, brigando. Então, assim, é espantosa a justiça. Eu não consigo acreditar que pela relação que o Requião tinha com o Lula, e num telefonema, escuta aqui, espera aqui, eu tô vendo aqui, eu quero aproveitar, preciso de você. Não é por causa do cargo, não é esse o fato. O fato concreto é o respeito. E é uma peça, independente, é uma peça política então, no cenário nacional que deveria ter... Não tenha dúvida. Então, assim, eu quero deixar esse registro. Bom, em relação à PEC do orçamento, eu sempre trato da seguinte forma. Quando as coisas estiverem concretas, eu começo a lidar com todos os projetos que tem na Assembleia. Quando eu percebi que eles protocolaram, definiram, né? Eu iniciei as tratativas com a Casa Civil e foi estabelecido aí aguardar o governador voltar para que nós possamos tratar dessa questão. Uhum. Quais são as possibilidades? São várias. Passa por a questão de ter os votos necessários ou não, que é uma coisa normal em qualquer projeto. Aí começa a disputa. É a disputa, né? Ou construir um texto que seja plausível, ou construir um texto que esteja dentro das possibilidades do Estado. Nós temos o texto, pelo que eu li, pelo que eu vi, pelo que eu assinei, é uma cópia da federal. 2%, né? 2%, 50% para a saúde. É a cópia da federal. Para nós aqui vai dar aqui uns 16 milhões de reais por ano. Perto de 16 milhões de reais por ano.
Eu acho muito legal. Até porque ajuda a cumprir a meta da saúde. Por isso que é o 50%. Só que no governo federal é 50% para a saúde, porque saúde é fundo a fundo. No Paraná não será fundo a fundo. Não. Porque o Paraná não tem o fundo de saúde para ele passar para as prefeituras. E tem os próprios hospitais. Mas tem alguma coisa no fundo a fundo. Não, sim. Tem, por exemplo, se você pegar aí uma ambulância. Aí é fundo a fundo. Aí é fundo a fundo. Existem alguns aspectos que podem ser fundo a fundo. Mas veja, mas eu entendi a diferença. No federal é 50% por ser fundo a fundo. E tem custeio. Tem custeio. E não precisa, e daí não precisa ter certidão. A prefeitura recebe sem certidão. Tá. Mas eu falava com o Evandro, que está no orçamento hoje. Tá. E eu acho que hoje é um mal necessário a emenda impositiva. E ela vai, eu acho que se não acontecer agora, ela vai acontecer mais dia, menos dia, é uma realidade da política brasileira. Mas eu tenho um problema com isso, porque como eu te disse, eu quero ser governador. Tá. Se a gente abre 1%, vamos dizer que seja 2%, vai ser 1% na saúde, no geral, esse 1%, os deputados em geral vão querer botar em asfalto. Por quê? Porque o que dá mais voto? Que dúvida. Asfalto. Primeiro. E daí você tira da educação, você tira de esgoto. Eu falava com o Evandro, se a gente criasse a realidade, a gente tinha que botar na impositiva que tem que ter o máximo até o previsto no orçamento do percentual. Então vamos dizer que o percentual do orçamento seja 33% para a educação. Então o máximo é 33% para a educação. No orçamento do governo do estado está lá 5% para asfalto, é o máximo de 5%. Porque senão, lógico, sendo oposição, para mim hoje está ótimo. Claro. Mas você sendo o governo, o orçamento... Entendi. Por isso que eu falei que a emenda é inconstitucional. Porque o orçamento é do executivo. Entendi. Se a gente foge dessa realidade do executivo, a gente quebra o orçamento dos casos. Tudo bem que é 1%, é uma vírgula no orçamento bilionário, mas é uma questão de proporcionalidade dos poderes. E eu falava isso com o Evandro. Mas a tua lógica faz muito sentido. Eu acho que vai virar uma realidade. Mesmo eu não concordando, eu estando assinando, porque é a realidade. Mas se ela não existisse em Brasília, se ela não existisse nos outros estados, a gente podia conversar. Mas ela existe. E emenda é usada para comprar parlamentar. A gente sabe disso, não seja no governo federal, no governo estadual, nas prefeituras. É um jogo de você é a base... Comprar apoio. Comprar apoio. Você é base, você tem ônus e bônus. Você é oposição, você tem ônus e bônus. Sendo base, o teu ônus você está junto na distribuição do orçamento do Estado. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer. Não tem aquele negócio, cuidado com o que você pede? Cuidado, é isso. Mas você não acha que era bom a gente sentar, são várias alternativas, e discutir um texto, avaliar um texto assim, sem paixão política, sem nada, pensando que hoje é um governador, amanhã vai ser outro. Exatamente. Então assim, para não comprometer, para a gente tentar com bastante bom senso avaliar. Eu acho que, não, nesse caso, eu acho que é aí que oposição e situação convergem, digamos assim. Isso. Eu acho que isso é divertido. Até porque a gente sabe que entre nós, dizem os passarinhos nos corredores da Assembleia, aqueles passarinhos verdes que vão lá por dentro. O que é que eles falam? Que essa emenda impositiva é uma resposta a alguns deputados que ganharam muito dinheiro em detrimento aos outros. Eu não sei se é verdade uma coisa falam dessa. Bastante. Né? Os passarinhos falam isso, Falam. né? Que deixaram o pessoal magoado. Falam bem alto. Falam, né? Falam. Você acredita que tenha acontecido isso ou não acredito nisso? Eu passo para os universitários. Agora, falando de governo e Assembleia, vamos para o nosso mundo aqui. Vamos lá. Como é que a gente traz Eu posso comer, garoto? Pode, o pessoal não sabe aqui, o cardápio aqui foi especialmente, a gente perguntou qual era o chocolate que o Rustem gostava e qual era o que ele gostava de beber. Ele tem o mesmo vício que eu, Coca Zero. Eu não consigo emagrecer, eu não sei o que acontece, cara. Olha, o melhor chocolate que tem aqui, não é... Posso fazer propaganda, não? Olha. Opereta da Garoto. Comam Opereta. Você não... Não, é sério? Alana. Olha aqui, ó. Olha a cor dele, branquinho, saboroso. Como é que a gente faz para trazer essa galera de volta para dentro da Assembleia, Rustem? Como é que é? Como é que a gente faz para trazer o pessoal para dentro da Assembleia? A população. A gente está discutindo lá, e você tem visto, a gente está discutindo sozinho. A gente faz uma audiência pública, a privatização da Copel. A favor ou contra uma coisa que pega o Paraná inteiro. A gente põe lá 200 pessoas lá dentro. O governo vai fazer uma audiência pública, o Traiano botou lá o negócio do autismo. A gente põe 200 pessoas lá dentro. As pessoas não vêm mais para a política. As pessoas se afastaram, elas não acreditam mais na gente. Como é que a gente faz como deputado para trazer essa galera de volta? Independente de governo, oposição, onde é que você acha que a gente errou, que a gente perdeu todo mundo? Eu acho que nós temos que continuar tentando. Desistir jamais. Porque a gente perdeu. Nesse momento, estamos perdendo. Né? O que acontece?
Aí tem vários fatores, né? Vem lá de trás um descrédito com a classe política generalizada. O que eu vou perder tempo com esse troço? Não acredito mais. E quando se generaliza é errado. Existem bons políticos, existem pessoas sérias, Riquel. O problema é que aqueles caras que entraram na política... Nós tivemos uns personagens aí que passaram chutando a gente de onde eles podiam. Um era promotor, outro era juiz, e nós apanhamos que nem cachorro desses caras, e eles acabaram fazendo o quê? Se elegeram, viraram político. E a gente precisa... Como é que a gente muda essa realidade? Como é que você vê isso? Eu vejo como oposição, eu vejo a galera muita descrença, muita cobrança, e como oposição a gente tem uma cobrança desgraçada, né? Você vai para a União da Vitória, lá em União da Vitória o prefeito aumentou a taxa de lixo. Eu sou deputado estadual, eu sou cobrado pela taxa de lixo do prefeito da União da Vitória. E se eu digo que eu não posso fazer nada como deputado estadual, eu saio de lá só elogios para minha mãe. É isso aí. Mas o que aconteceu? Porque o pessoal gostava de política. Você faz política há muito tempo, eu faço política há muito tempo. Era divertido, era gostoso, a gente podia discutir, as pessoas participavam. A venda da Copel na época do Lerner, até o bispo estava na frente da Assembleia. E estou usando a venda da Copel porque ela está acontecendo de novo. Hoje a venda da Copel, quem discute? Nós, 54 deputados. A Globo não discute, a Rede Massa não discute, a Rede TV não discute, a Record não discute, a CBN não discute, o bispo não discute, o pastor não discute, e as pessoas, em geral, ou contra ou a favor, o G7 não discute, a FIEP não discute, a FACEP, ninguém mais acompanha esses troços. Parece que a gente ficou isolado. E nós estamos decidindo o futuro de todo mundo. Abaixa imposto, aumenta a taxa, diminui taxa, não interessa, ninguém mais acompanha o nosso trabalho. Como é que a gente acerta essa porra? Não, deixa eu te falar, eu acho que a tua leitura é correta. Existe um desestímulo com a política muito grande, em todos os níveis, né? E um monte de gente tem culpa nisso. Aqui, em Brasília, em todo lugar. Todo lugar. Nós temos que admitir isso. Somado a isso, nós pegamos um período de Covid que as pessoas se acostumaram, mudaram os seus hábitos, seus costumes, né? Totalmente. O cara gostou de ficar em casa. Gostou de ficar em casa, os próprios restaurantes perderam clientes, enfim, teve uma mudança generalizada. O que nós temos que fazer? Continuar tentando, Riquel. Insistindo, a Assembleia faz uma audiência pública, vai 100 pessoas, num assunto que quer aqui 500. Continuar tentando, incentivando, fazendo, lutando, você fazendo, falando aqui, nós falando da tribuna, porque não tem outro jeito, não tem. Até porque... Qual que é outro jeito? Não tem. Quem vai ser afetado com... São eles. Exatamente. Mas eu também me questiono disso. Pô, se o pessoal não se interessar, como é que a gente vai fazer? Eu penso a mesma coisa que você. Eu fico maluco com isso, independente de assuntos importantíssimos. O próprio pedágio. Sim. Pô, vai ter pedágio, vai ter... Audiências públicas, que foi a NTT que fez, não foi nem o governo Ratinho. Audiências públicas online, que foram informadas numa plataforma que ninguém... Tipo, e as coisas vão passando. É isso aí. E daí acontece, estamos lá se matando com o pedágio, eu tô lá batendo no próprio presidente Lula, cobrando o troço, e a população fala, eu não quero pedágio. Mas o que você fez contra isso? Nada. Eu não quero que venda, eu não quero que compre, eu não quero que faça. E o que você fez contra isso? Nada. Então, eu acho que está muito difícil para nós. E a apatia da mídia em relação à política. Só falam da gente se for falar mal. Não falam bem. Só falam se for para falar mal. Fazem propaganda institucional, vivem disso hoje. No Brasil todo, não é Paraná. E daí, quando tem um assunto de política, no Jornal da Tarde, no Jornal da Noite, não vai o assunto. Agora, tem um deputado batido o carro. É Jornal Nacional. Negativo. Agora, vamos baixar o imposto... Não sai em lugar nenhum. Eu fico indignado com isso, independente de ser oposição, de ser governo. O nosso trabalho é diminuído. E parece que é de propósito. Daí fica lá o Russen e o Requião batendo boca no plenário, discutindo de quem é culpa da tarifa cara do pedágio. Isso. E ninguém faz nada. Nós estamos fazendo nosso papel. Não dá pra, nós estamos, vamos dizer assim, com a consciência tranquila que estamos fazendo nosso papel, cumprimos o nosso papel em relação ao pedágio, fizemos todo o trabalho, todo mundo fez, cada um com a sua opinião, nós fizemos. Agora, esse contexto que você está colocando aqui, eu não tenho a resposta para ele. Porque é um contexto... Fizemos no mandato passado não sei quantas audiências públicas.
Chegou uma hora que só tinha deputado na audiência pública. Mas a apatia, Requião, ela é generalizada. E te digo mais, eu acho que aí uma parcela da população tá de mau humor com a vida. Vamos ser sinceros? Bom. Porque uma boa parte está vivendo mal. E nós temos que entender essas pessoas. Não dá para discutir educação com o pai que está passando fome. Exatamente. Né? O dinheirinho que ele está ganhando não dá. O filho liga, pai, eu quero comprar um tênis. Não dá para comprar. A mulher liga, olha, precisa comprar um remédio. Não dá. Cara, o dinheiro não dá para mais nada. Então nós temos que pensar agora, e não é culpa do governo federal aqui agora, mas nós temos que pensar uma solução para isso. Nós temos que diminuir os juros, nós temos que fazer com que a inflação recue para que as pessoas possam sobreviver. O grande dilema do Brasil hoje, que o presidente Lula vai ter, ele, a equipe dele, é fazer com que as pessoas voltem a viver, a ter o básico. Esse é o problema. O problema é, o cara tá refém. Tá refém do Centrão, tá refém do mercado, tá isso você falou tudo. Você teve a coragem, eu até me admirei, a tamanha a tua coragem de falar lá, isso eu te admiro cada vez mais, porque você não importa lá que você falou, olha, refém do Centrão, e é muito refém do Centrão. E a gente não consegue fazer, o troço não desenrola. Eu não sei se alguém vai conseguir não ser refém do Centrão nessa vida, antes de eu morrer, eu não sei. Eu tô com 57 anos, espero viver mais, bastante. Mas assim, eu não consegui assistir ainda ninguém tocar o barco sem fazer com que aquelas questões lá do Congresso sejam atendidas. A emenda secreta, PIX, não sei o quê. Tem emenda PIX, cara? Como é que é isso, Requião? Emenda PIX, eu também quero saber. O cara faz uma emenda, para nós é Tribunal de Contas, não sei o quê. Emenda PIX, o cara manda o dinheiro, faz o que quer, é isso. A gente tem que perguntar para aquele baixinho orelhudo lá da Assembleia, ele deve saber melhor que nós. Vamos falar com ele? Aquele cara é bom de emenda. É bom de... Aquele cara é bom de emenda. Vamos conversar. Quero morrer teu amigo, meu Deus do céu. Aquele cara é bom de emenda. Bom, estamos chegando no final aqui, eu vou fazer uma pergunta fácil. Venha. Dos colegas, quem você quer que se reeleja e quem que se estivesse fazendo falta lá, não se reelegesse, não ia fazer tanta falta assim? Quem que eu quero que me reeleja é eu. Uma pessoa importante. Em primeiro lugar é eu, né? Depois tem vários colegas ali que a gente tem desde a bancada passada, a gente está construindo uma relação com alguns novos aí, né? E assim, eu não tenho inimigos lá dentro do Requião, né? Não, tem adversários. Adversários, né? Mas assim, para chegar ao ponto de dizer assim que eu não gostaria que você reelegesse, não chega nesse ponto com ninguém. Né? Eu discordo de alguns comportamentos lá dentro, você sabe, tanto do nosso lado quanto do meu lado. Quanto do teu lado, métodos que são feitos, né? Maneira, generalização que você faz às vezes de crítica, né? Critica uma corporação como um todo, e às vezes algum radicalismo do meu lado que também não precisa, acaba provocando. Então assim, esse é o meu sentimento, né? Então eu acho que dá tempo da gente amadurecer essa relação e melhorar, porque nós tivemos muito problema nesse início de mandato. Eu sei que vai ter muito deputado assistindo isso aqui só para ver o que a gente conversou. Ah, que dúvida. E eu vou lançar um desafio aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Quem eles querem que fale menos na tribuna? Vamos fazer. Eu acho que esse é um desafio legal pra gente fazer lá. Quem que tá extrapolando a tribuna? Quem que tá falando demais? Falando demais. Porque a gente tem obrigação de falar como líder do governo e líder da oposição. E a gente abre mão. Abre mão às vezes, né? Muitas vezes. Tem nego lá que não consegue abrir mão mais, rapaz. Tá apaixonado pelo microfone. Apaixonado. Mas você sabe que eu tenho comentado, né? Que o uso da tribuna, ele tem que ser bem pensado, né? Você vem de 3 mandatos, agora tem que ser como eu. Eu vi no passado alguns deputados que exageraram a tribuna e acabando virando lugar comum. Aí o Pedro e o Lobo. É isso mesmo. Pedro e o Lobo. Mas assim, é difícil dar um conselho para alguém, porque às vezes a pessoa não aceita. Mas o desafio está aceito. Quem que fala muito? Quem que fala muito? Vamos ver os deputados vão botar aqui para nós. Tá. Um abraço. Desculpa a brincadeira. Tamo junto. Tamo junto. A gente não se leva muito a sério, mas leva o nosso trabalho muito a sério. Líder do governo, líder da oposição. Um abraço. Obrigado.